E aí, pessoal, acabei de assistir aqui a entrevista do João Amoedo, que é o candidato à presidência pelo Partido Novo. Deu entrevista agora para o Roda Viva, acabei de assistir, uma entrevista cheia de problemas e questões, na minha opinião, mas levantou-se uma discussão que é a que eu queria trazer para cá, que é a discussão de mulheres na política. Né? Você tem uma percepção verdadeira de que as mulheres estariam subrepresentadas na política nacional. Por exemplo, são 10%, um pouquinho menos até de 10% da Câmara de Deputados, né? Entre vereadores são 13,5% mais ou menos, ou seja, ficam muito aquém do que é a proporção delas na população. E há uma percepção, então, de que deveria haver mais mulheres na política e a gente tem que fazer alguma coisa para isso. E o que tem sido feito para tentar resolver esse problema é que, desde 2009, entendeu-se que a lei brasileira exige que os partidos, na hora de lançar candidaturas, a proporção entre os sexos tem que ser de, no máximo, 70 e 30. Não é que precisa ter 70% homem para 30% mulher. Tem que ter, no máximo, 70% de um sexo e 30%, portanto, no mínimo, de outro. Pode ser outra proporção aí no meio, mas esse é o limite máximo. E os partidos acabam ficando próximos disso. Na maior parte das eleições, aliás, a quantidade de mulheres fica um pouquinho acima dos 30%. E foi o que é chamada cota para mulheres na política, na prática, porque criou-se essa situação na qual os partidos têm que ficar indo atrás de mulheres para ser candidatas, porque antes dessa exigência não botavam 30% das mulheres, têm que ficar indo atrás das mulheres para ser candidatas, e gerando muitas distorções. Né? A primeira delas é o grande número de mulheres, milhares e milhares de mulheres que são candidatas no Brasil e que não recebem voto nenhum, nem delas mesmas. Né? Ou seja, candidaturas aí absolutamente falsas, né, laranjas, ou que chame como quiser, para cumprir cota partidária para que o partido possa lançar aqueles candidatos que ele quer lançar, que são candidatos homens aí. Fora as mulheres, mas, digamos, o partido quer lançar homens e quer lançar algumas mulheres, mas menos do que a cota. E para poder lançar mais homens, se gostaria, vai ter que lançar mais mulheres juntos também. Tá? Isso é um dos lados da questão. O outro, isso é uma reação possível, né? O partido que meio que dá essa burlada no sistema, bota um monte de mulher que sabe que não vai ganhar, não vai investir nelas e resolve assim a cota das candidaturas. A outra tentativa de solução é que o Novo fez na eleição de 2016. Eu estava lá, eu trabalhava lá, eu não cuidava diretamente disso, mas participei disso também, sabe? Um partido que procurou a sério e tentou a sério conseguir, primeiro, cumprir a cota das mulheres, o que ele fez nas candidaturas, mas apenas com candidatas boas, candidatas que passassem no processo seletivo, que tivessem condições, e não queria ter nenhuma candidata, como não teve nenhuma candidata que estivesse ali só para cumprir cota. E, infelizmente, não é fácil. Eu vivi isso em primeira mão. O partido tentando chamar mulheres para se inscreverem, para serem candidatas pelo partido, fazendo campanhas até voltadas especificamente para as mulheres, e até eu, pessoalmente, entrei em contato com mulheres preparadas que eu conheço, tentando convencê-las a serem candidatas, ou pelo menos tentarem, pleitearem uma candidatura pelo partido. Né? E não é fácil. O partido, em alguns casos, teve que, sim, lançar menos candidatos homens, porque não conseguiu encontrar candidatas mulheres aptas e querendo, né, e topando a candidatura. Tá? Ou seja, o partido se limitou. Esse foi o efeito da lei de cotas. Por um lado, partidos que simplesmente dão uma burlada no sistema e a vida segue como sempre, meio que violando aí, quebrando o que seria a intenção, e aqueles que tentam levar a sério saem prejudicados por isso. Né? Porque a lei de cotas está atuando num efeito, numa consequência de uma causa que vem antes. E eu digo isso pela minha experiência, o que eu posso dizer é o seguinte: existem muitas mulheres plenamente preparadas, mais preparadas até do que homens que se lançam e querem ser candidatos, mulheres que teriam plenas condições de serem candidatas e de serem representantes depois, ser eleitas, e mesmo assim é muito mais difícil convencê-las a toparem a candidatura. As mulheres, mesmo mais preparadas do que muitos homens que são candidatos, ainda assim ou não querem a candidatura ou não se veem como preparadas o bastante, acham que não seriam capazes e, portanto, receiam muito aceitar, topar e ir adiante com uma candidatura. Algumas até demonstram interesse, mas na hora H acabam voltando atrás. Óbvio, decisão de candidatura é uma decisão séria, muda a vida da pessoa, tem que ser pensada, nem todo mundo que considera vai acabar seguindo adiante, mas com mulheres isso acontece ainda mais. E esse é o problema que está por trás disso. Não é nem uma questão de preparo, porque eu acho que as mulheres, pelo menos as que eu tive contato, muitas estavam plenamente preparadas, até mais. Mas é uma questão de desejo. Né? Talvez porque a mulher esteja menos disposta a essa competitividade aberta e direta de disputa que envolve uma campanha eleitoral. Tá?
Será que será que o motivo disso é biológico? Será que é um motivo puramente cultural? Será que é uma mescla dos dois? Não sei dizer. Talvez seja puramente cultural, é perfeitamente possível que seja. E seria interessante, nesse caso, tentar, sim, mudar a cultura. Pô. Se as mulheres estão, por um motivo cultural, por um preconceito cultural, tolhendo as próprias aspirações, refreando os próprios desejos, negando os próprios desejos, não, vamos então tentar mudar essa cultura para que as mulheres afirmem e vivam seus desejos assim como os homens fazem, tá? Se for o caso. Agora, nesse processo, não é ajudado em nada por uma lei de cotas como a que a gente tem. Tá? Uma lei de cotas que força essa coisa artificial e que prejudica quem tenta levar a sério e que na prática não vai ser levada muito a sério. A culpa não é nem dos partidos que estão meio que burlando e também muito menos dos partidos que querem fazer a coisa direito, sabe? O problema é da mentalidade por trás disso, de não ver não atuar na causa de um problema e atuar num efeito num nível em que a solução não está ali. Não adianta botar uma mulher que não quer, que não vai estar engajada na campanha, ou que acha que não deveria estar ali, sabe? A pessoa tem que querer estar ali. E não é uma lei de cotas que muda isso, é uma mudança cultural mais profunda, tá? Isso acontece, os partidos botam 30% de mulheres e mesmo assim a quantidade de mulheres que se elege é inferior aos 30%. Ou seja, essa cota não está servindo, não está elegendo nem 50%, muito longe disso, mas nem os 30% que seria o mínimo da cota. Né? As pessoas estão votando em outros candidatos. Então as pessoas dizem, então as mulheres não estão representadas na política. Discordo dessa formulação, tá? Essa formulação é mentirosa. Tá? Quem representa as pessoas é quem recebe votos. As mulheres votam no Brasil. As mulheres são um pouquinho mais até do que 50% do eleitorado brasileiro. Tá? Portanto, as mulheres estão representadas na política. Ocorre que grande parte das mulheres está representada por candidatos homens, que as representam. Assim como eu já votei e me sinto representado por candidatas mulheres e políticas mulheres, muitas vezes. Não é o sexo de uma pessoa que determina se ela representa ou não algum grupo. Tá? Isso é uma mentira identitária que está sendo vendida hoje em dia, mas que não tem nada a ver com o mundo real. Tá? Um político que defende meus interesses, concorda com as minhas ideias, não necessariamente tem meu sexo, ou minha cor de pele, ou minha orientação sexual, ou é destro, ou é canhoto, que nem eu sou. Não é isso que determina, não é essa identidade de fatores sexuais, raciais, ou o que quer que seja que determina se um político te representa ou não. Né? O papel de um feminismo mais politizado aí é convencer muitas pessoas, especialmente mulheres, de que sim, você só será representada se a pessoa lá em cima tiver o mesmo sexo que você. Isso não é uma verdade natural, não é uma verdade necessária, isso é uma crença que as pessoas podem ter ou não. E no Brasil, hoje em dia, a maior parte das pessoas não se vê representada, ou se vê representada, mas não necessariamente por mulheres, inclusive as mulheres, e votam em candidatos homens. Isso é um problema? Se isso se dever, como eu acho que se deve, em grande parte, a preconceito, sim, é um problema. Mas não é um problema porque só uma mulher biológica, só uma mulher pode representar outra mulher. É um problema porque, por uma questão de preconceito, ou de formação, ou de cultura machista, a gente está perdendo bons representantes mulheres que não estão concorrendo, ou se estão concorrendo, não estão sendo eleitas, seriam boas representantes, têm a capacidade, têm o conhecimento, fariam um bom trabalho, mas não estão sendo eleitas por causa de um preconceito de gênero. Ou por uma formação que as leva a não querer concorrer. Aí sim, a gente está perdendo bons políticos para o Brasil. Isso é um problema. A gente está perdendo por um preconceito, por uma formação cultural distorcida que limita as possibilidades aí de um dos sexos. Isso sim é um problema. Agora, não é um problema porque pelo fato suposto hipotético de que você só é representado quando alguém do mesmo sexo que você está ocupando a posição de poder. Pelo contrário, voto e continuarei votando muitas vezes em candidatas mulheres que me representam tanto quanto qualquer candidato homem. Não é o sexo que faz você ser representado ou não. É a sua adesão àquele projeto e àquela candidatura. Aí sim. E a gente está perdendo boas candidaturas por falta de mulheres. Vamos mudar isso? Vamos. Como é que se muda isso? Mudando a cultura. Estimulando mais mulheres a participarem, a verem que uma ideia de que não estão preparadas é falsa. Preparando as mulheres que querem ser, dando uma preparação necessária, não deixando que o preconceito limite os recursos delas ou as possibilidades delas. Agora, uma cota que, sem cuidar de nada disso, exige que a gente feche os olhos para essa realidade que está valendo hoje em dia e haja como se ela não existisse, preenchendo vagas, custe o que custar, ela é totalmente contraproducente. Ela pune políticos bons, que vão ficar sem vaga, ela dá um estímulo para os partidos não levarem isso a sério e burlarem e tornarem daí sim a figura da mulher como aquela figura do café com leite na política, que está ali para preencher cota. E esse é o maior desserviço que pode ser feito para a participação maior de mulheres na política. Que sim, é uma causa importante, mas não porque elas têm o mesmo sexo de uma metade da população, e sim porque a gente quer, para o nosso país,
para a nossa sociedade os melhores políticos que a gente puder ter, independentemente do sexo.